Depois de lá para cá também, nós tivemos tensão dos Estados Unidos com o Irã, e aí nós tivemos um surto coletivo também, social, em torno de uma pauta muito séria, que é a pesquisa da poliomielina, né, com a cientista Tatiana Sampaio. Isso repercutiu muito ontem aqui no DCM, por exemplo, porque nós recebemos o mundialmente renomado cientista Miguel Nicoleles, e ele alertou por uma série de preocupações sobre isso. Aí isso começou a pautar a programação ao longo da tarde. Eu escrevi uma matéria, recebendo a Suzana, acho que deu uma travada aqui, deixa eu ver se a gente solta o sinal dela, vamos ver se, tá meio quadro a quadro aqui, ó. Eu vou tirar um pouco a Suzana e vamos ver se ela sai e volta aqui com a gente, vamos ver. A Eliane Fritz deixa um ping, e aí, acho que agora soltou, deixa eu devolver a Suzana para a tela, acho que agora deu uma soltadinha aqui. Agora não estou te ouvindo, Suzana, deixa eu ver aqui. Tá ouvindo? Não. Agora sim. Era o meu fone, na verdade, agora. E eu te dizer o seguinte, ó. Aí o Miguel Nicoleles alertou por uma série de preocupações envolvendo a pesquisa da poliomielina, né? Que ele disse, em estudo clínico completo, eu não acredito em nada. E ele vai explicando as etapas científicas. Ao longo do dia, eu fui atrás de diversos especialistas, né, que vieram da mesma linha. Isso começou a tomar um tônus e tal, e à noite a própria Tatiana Sampaio esteve lá no Roda Viva e foi na mesma linha, né, dizendo que a coisa meio que fugiu do controle em termos de expectativa da sociedade, uma propagação que nem ela, nem a equipe dela intencionaram, segundo seu depoimento lá para o Ernesto Paglia, que estreou ontem como comandante do Roda Viva, e que a coisa então tem que ser tratada como ciência, né? Mas virou quase que um carnaval em época de carnaval, né? E eu vou dizer para você, Suzana, que eu fiquei estarrecido quando nós subimos a matéria, e é por aí que eu quero começar com você. Nós subimos ontem a matéria, já na madrugada, às 8 horas, nas redes, né? E no Instagram, a chamada capa está assim, né? Nicoleles sobre a poliomielina. Sem estudo clínico completo, eu não acredito em nada. A principal frase dele. E aí veio o texto, que é só ler ali, tem as principais falas do Nicoleles. Quem quiser mais detalhes, abre a matéria, né? Algo que foi depois confirmado pela própria Tatiana à noite ainda no Roda Viva. São quase 700 comentários. A maior parte do público progressista. Mas é tudo assim, ó. Recalque, despeito, machismo, inveja masculina, tá com invejinha, misoginia, nos poupe, só porque não foi ele que inventou. E aí afora. Me preocupei demais, tá? A maior parte dos comentários nessa linha do povo progressista. Nós estamos nos permitindo criar um surto coletivo em torno de uma das coisas que nós temos como vantagem sobre a extrema-direita, que é a ciência. Estou preocupado, Suzana, queria te ouvir a respeito. Tiago, eu acho que faz todo sentido essa preocupação. Uma reação tão inflamada, diante de alguma coisa que é bastante simples, assim, né? De que para você acreditar no achado, você precisa ter todas as etapas do processo científico finalizado. Então, assim, eu acho que isso denota, assim, é sinal de várias coisas. Talvez a primeira, que é comum para qualquer pauta, essa reação papum da rede social, né? Essa possibilidade de você ouvir uma notícia e aquilo te toca, te inflama, que de alguma forma te incomoda, e as pessoas, ao alcance de alguns apertos de dedo na tela do celular, você já consegue de imediato reagir. Eu acho que todo mundo já foi vítima disso, todo mundo já escreveu um comentário que depois cabeça quente, depois se arrependeu, apagou, alguma coisa assim, que eu acho que essa é um pouco a dinâmica das redes sociais, inclusive elas lucram com isso, né? A gente já sabe que várias, muita discussão sobre isso, como as postagens que provocam mais emoção, que provocam mais ódio ou mais indignação são as que de fato têm maior repercussão nas redes sociais. E é por isso mesmo que as próprias mídias
os algoritmos favorecem esse tipo de postagem porque ela atrai as pessoas, puxa as pessoas para a rede, as pessoas ficam discutindo. Então tem um pouco dessa reação natural, eu acho que as pessoas, elas às vezes nem pensam, né? Elas veem uma manchete, veem alguma coisa que incomoda elas e elas escrevem no automático. E eu acho que, em segundo, Thiago, tem a ver com até a baixa educação da sociedade brasileira mesmo, que eu acho que é um problema crônico nosso mesmo, acho que é um problema da sociedade brasileira, que nós somos uma sociedade que precisa avançar muito em termos educacionais ainda, né? Assim, isso não é... Não estou falando isso para desmerecer nossa sociedade, eu acho que é um dado da realidade, e que a gente precisa avançar muito ainda no conhecimento científico. Não é um problema só do Brasil, é um problema de vários países, mas eu acho que a nossa população, mesmo entre aquelas pessoas que às vezes foram para a faculdade, para aquelas pessoas que têm às vezes até curso superior, falta uma compreensão sobre o que é a ciência, sobre quais são os passos. Então a gente viu muito isso, por exemplo, no caso da pandemia, certo? A gente viu muito isso no caso da pandemia. As pessoas tinham uma percepção assim, mas eu não peguei a Covid nessa situação. Então, ela generalizava uma situação pessoal, né, estilo blogueira. Eu tomo água com limão, então eu emagreço, então funciona a água com limão. Quando o pressuposto da ciência é que você possa generalizar resultados, né, que você possa sempre repetir, que você tem uma ação e uma reação que ela pode-se quase que virar uma espécie de lei, né? Por isso que é a ciência. E você faz isso pelo teste, você vai testando, tentativa e erro, né? Você vai verificando para ver se aquela sua hipótese se confirma. É o que a gente aprende lá na escola, a ideia do método científico, certo? Então, tem a ver com isso, e isso falta uma compreensão das pessoas a respeito disso. Então, na pandemia, tinha que se explicar. O fato de que a sua tia-avó andou sem máscara e não pegou o vírus, não significa que o vírus é inofensivo, certo? Então, assim, tem que explicar, tinha que explicar, né? Todos os cientistas foram para a televisão, vários cientistas, cara, até viraram personalidades, né? O Átila virou uma grande personalidade, porque foi praticamente desenhar para a sociedade, porque falta uma compreensão da população em geral sobre quais são os critérios da ciência. Certo? E ele teve que explicar para as pessoas, olha, gente, não é porque a sua experiência pessoal deu certo que isso significa que isso é uma verdade científica, né? E a própria ciência, ela erra às vezes também, né? Então teve que se explicar isso, enfim, foi todo um processo de grande aprendizagem na época da pandemia, acho que muita gente entendeu um pouquinho melhor sobre isso, e até por isso que me espanta ver gente do campo progressista ficar chocado com uma afirmação dessa do Nicoleles, porque vamos lá, pessoal. E como a própria Tatiana, né, você está me dizendo aqui, Thiago, eu não cheguei a ver a entrevista dela, mas ela própria reconheceu. O fato de que uma pesquisa experimental teve bons resultados, né, o fato de que uma pesquisa em um grupo controle teve bons resultados, os pacientes tiveram melhora, apresentaram reabilitação de movimentos. Isso não significa que esse medicamento já está testado, comprovado, já pode amanhã sair na farmácia comprar, certo? E é legítima essa preocupação, porque a gente já viu casos, Thiago, em que isso gerou um burburinho tão grande que até prejudicou a própria pesquisa científica. Lembre-se daquela época da tal pílula do câncer. Se eu não me engano, acho que até o Bolsonaro pilhou essa onda ruim aí, né? Porque a USP estava desenvolvendo uma pesquisa, ou seja, uma coisa em fase inicial, alguém divulgou que isso estava fazendo o maior sucesso, que isso funcionava muito, que estava comprovada a cura do câncer, e várias pessoas que eu entendo desesperadas, gente, porque só quem já teve um familiar ou a própria pessoa que encarou um câncer, sabe como é desesperadora a situação. As pessoas começaram a ir na justiça, e acredite se quiser, Thiago, tinha juiz deferindo liminar, para obrigar a Universidade de São Paulo a entregar o medicamento para tratamento. Um medicamento em fase experimental, de estudo, que não tinha, você não sabia às vezes nem os efeitos colaterais, né? Então, assim, não é assim. Não é porque uma pesquisa em fase inicial teve um bom resultado, que isso significa que esse remédio já é tudo de bom, entendeu? Então, assim, acho que a afirmação do Nicoleles talvez seja um pouco forte, assim, um pouco pareça, assim, como o pessoal falou, né, grosseiro, ou sei lá, inveja, mas não é.
No campo da ciência, o que ele falou faz todo sentido. Para você dizer que algo funciona, é bom, é show, eu quero ver o estudo científico. Isso não devia gerar polêmica nenhuma, Thiago. Alguém afirmar que quer ver o estudo científico para dizer que algo funciona, isso é aula 1 da ciência, entendeu? Porque senão amanhã aparece um maluco produzindo um remédio na garagem de casa, falando que inventou a cura para Alzheimer, e aí as pessoas começam a acreditar e tal. Então a primeira resposta tem que ser, olha, eu quero ver o estudo clínico. Então me choca gente da esquerda querer olhar, botar lentes do tipo, isso é machismo, misoginia, não sei o quê, nananã, porque agora parece que virou a regra também, né? Qualquer coisa é machismo, é racismo. Claro que existe, a gente viu o caso do Vini Júnior, existe essa situação, ninguém está dizendo que não existe, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comentário também. A gente tem que parar, racionalizar e ver se faz sentido. E, como você mesmo colocou, né, Thiago, a própria Tatiana falou, gente, calma, foram bons resultados, mas isso não significa que é isso, que o remédio amanhã vai estar na farmácia, que a eficácia é 100% comprovada. São experimentos iniciais que são promissores, mas a gente tem que aguardar. Então, assim, muita calma nessa hora, né, Thiago? Senão a gente vira quem a gente critica, a gente vira os bolsonaristas, né? Isso tem me preocupado por demais, especialmente porque é uma temporada eleitoral e isso, obviamente, aflora uma série de ansiedades, agonias, medos, só que nós não podemos entrar nesse vórtice, né? Nem no que diz respeito à ciência, nem nas nossas ferramentas políticas, né? Eu tenho batido esse papo com a nossa audiência aqui. Não adianta a gente falar, Suzana, temporadas e temporadas a fio, desde a eleição de Lula contra Bolsonaro até hoje, a gente vem aqui analisando o que a esquerda tem que fazer, qual comportamento nós temos que ter, quais os caminhos estão certos, quais estão errados. Se chega na hora da verdade, né, e a gente acaba incidindo naquilo que nós combatemos, né, nos tornamos assim um pouco daquilo que a gente combate. Ontem à noite, até eu quero aproveitar e mandar uma energia, vou dizer assim, né, para Laura Marise, né, do canal Nunca Vi um Cientista. A Laura e a Ana tocam o canal para quase 1 milhão de pessoas, é um canal muito relevante da área da ciência também, e eu conversei com a Laura, ela chancela a visão do Nicoleles, e hoje ela vai me mandar um conteúdo. Eu tinha convidado ela para estar com a gente, mas a Laura tem um quadro de câncer, vai fazer uma cirurgia na quinta-feira, então ela está aproveitando para usar essas 48 horas prévias para deixar um conteúdo dela já gravado, porque vai ficar um tempo de pós-operatório, né? Então ela não pôde estar com a gente aqui, mas ela mandou alguns áudios, a gente trocou ontem de noite, e ela justamente pediu né, que se tenha essa prudência, é a palavra, né? Prudência, porque é algo que de fato, como você disse, mexe com as pessoas. Mexe com as pessoas porque imagina, você está lá num quadro que parecia irreversível e do dia para a noite começam a suscitar expectativas de uma retomada de algum grau de estabilidade no processo de andar, de movimentos e tal, mas ela afirma, não temos nenhuma evidência para confirmar que funciona o medicamento com os dados atuais, ainda mais sendo um estudo de primeira fase, que é uma fase de segurança. Então é importante ter essa prudência, ela pede que a gente tome por cuidado. Então eu trago essa mensagem dela para reforçar, porque é uma visão científica para quem do Nicoleles, embora a matéria traga outras, tá?